O Palmeiras agora vai se movimentando aí no mercado da bola para tentar suprir essa ausência, né, essa ida do Richard Rios, jogador colombiano, lá para o Benfica. Alguns são os nomes que o Palmeiras tem aí na mesa. Ontem eu comentei aqui sobre o Otávio, né, jogador aí de 29 anos, que é um jogador brasileiro, mas que atua pela seleção de Portugal, está lá no Al Nassr, praticamente descartado, a gente pode dizer, um jogador muito caro. O Palmeiras vai trabalhando com outros nomes, como por exemplo do Marcel Ruiz, um jogador mexicano que joga no Toluca, bom jogador. O Palmeiras tem esse atleta no radar. Também tem o Nelson de Ossa, né? Um outro jogador, esse aí colombiano, que também joga lá no futebol do México, no Monterrey, mas esse tá bem difícil, o Monterrey fazendo um jogo duro. O fato é que o Palmeiras tem direito aí dos 30 milhões de euros vendidos, né, que vai ganhar com o Richard Rios sendo vendido. O Palmeiras tem direito a 21 milhões de euros, pouco mais de 135 milhões de reais, porque o Palmeiras tinha 70% dos direitos desse jogador. Então o Palmeiras estipulou ali que vai gastar aí de 14 a 15 milhões de euros para tentar repor essa saída do Richard Rios. Então não vai fazer muitas loucuras no mercado, é claro, é um valor importante, um valor alto, mas o Palmeiras não vai fazer loucuras para repor a saída do Richard Rios. E um outro assunto que pingou hoje, uma possível troca entre Palmeiras e Grêmio por Mike e Gabriel Grando, goleiro lá do Grêmio, goleiro reserva do Grêmio. O Mike é um jogador que já está há muito tempo no Palmeiras, né? Um jogador que é multicampeão pelo Verdão, tem 32 anos e está com um contrato para vencer agora em dezembro dessa temporada. E aí o Palmeiras, o que ele faz com esses jogadores um pouco mais velhos, entre aspas, vamos dizer assim, já passaram dos 30 anos. Ele vai renovando temporada por temporada, vai conversando ano a ano sobre a renovação com esses jogadores, e é o que vem fazendo com o Mike. Mas surge essa possibilidade de trocar o Mike pelo Gabriel Grando, que é um goleiro de 25 anos, reserva lá do Grêmio, já vislumbrando o futuro. O Everton tem 37 anos, o Lomba, que é o reserva dele, tem 38, e o Gabriel Grando, 25 anos. Então, o Palmeiras estudando essa possibilidade, notícia que vem lá do Rio Grande do Sul. Tá certo, Michele? Eu devolvo para vocês o que vocês acham aí dessa possível troca, Mike, Gabriel Grando, também da possível reposição aí do Richard Rios saindo, enfim, lá para o futebol europeu. Eu devolvo para vocês, daqui a pouco eu retorno direto aqui da nossa redação, tá bom? Tá bom, meu querido. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de toda dessa transação? Bom, primeiro, o Palmeiras vai em busca de um substituto para o Richard Rios. Claro que não vai ter uma reposição do mesmo valor que o Richard Rios foi vendido, né? 30 milhões de euros. O Palmeiras aceita pensar em gastar de 10 a 15 milhões de euros para buscar uma reposição no mercado. E aí já esbarra nessa questão de valores quando pensa em jogadores como Otávio, Marcel Ruiz, o De Ossa. São jogadores muito bons, mas são mais caros, né? Os últimos dois que eu falei, inclusive, jogam no México, que recebem dólar. Então você tem que competir com dólar, é muito difícil, ainda mais hoje em dia, né? E o Otávio é do Al Nassr, quer dizer, é muito caro tudo isso. Então o Palmeiras vai ter que pesquisar mais aí no mercado para ter um substituto para o Richard Rios. Enquanto isso, o Lucas Evangelista vai tocando o barco lá, foi muito bem contra o Atlético Mineiro, fez um gol inclusive, e deve ter a sequência para ganhar confiança e se firmar no time do Palmeiras. Mas não tem outro segundo volante, né? Porque o Aníbal e o Emiliano são primeiro volantes, eles jogam de camisa 5. E o Evangelista de 8, mas não tem um outro 8 no Palmeiras, teria que improvisar. Talvez o Alan, o próprio Veiga já fez essa posição de segundo volante, mas o Veiga vive um momento muito ruim. Então não sei, enquanto isso, o Lucas Evangelista é o cara. E aí, galera? O Palmeiras vai se resolvendo com as peças que tem, mas mais importante que as peças é que ele tem dinheiro, como disse o Abel. Se nós gastamos $500 mil é porque nós vendemos mais de 1,5 milhão e tal, aquela história toda. Então o Palmeiras tem essa vantagem. Hoje na reunião, sabe o que eles falaram, Rafa? Que em 5 anos, né? Foram os dados que em 5 anos, essa era Abel aí, 2 bilhões o Palmeiras conseguiu em vendas, 2 bilhões de reais. Muito também do então, trabalho do João Paulo lá na base, né? E sobre o Grando, talvez uma estratégia, Alex, diferente que o Palmeiras teve quando trouxe o Everton. O Everton, quando chegou para não ser titular absoluto, mas era um jogador que já tinha uma rodagem que, no meu entendimento, o Grando não tem. Não tem. Porque se o Everton, não estou encerrando a carreira de ninguém, nem tirando ninguém de nenhum lugar, mas o Palmeiras está com esse pensamento de talvez trazer um goleiro, na saída do Everton, o Lomba não deve assumir a condição de titular, que é um outro goleiro. Esse goleiro pode ser o Grando? Não sei, tenho as minhas dúvidas, mas é uma estratégia diferente. Enfim, a gente respeita e vamos aguardar. Bom, e falando em Palmeiras, um jogador que marcou a história recente do Verdão pode ficar livre no mercado. Pois é
É o Rony, o atacante Rony. Ele pediu à Justiça do Trabalho a rescisão do contrato dele com o Atlético Mineiro por encargos atrasados. De acordo com a apuração do nosso querido Lucas Passoli, são pelo menos 3 meses de inadimplência. A assessoria do Galo enviou uma nota afirmando que os salários estão em dia, mas admitiu que uma parcela dos direitos de imagem está com 2 dias de atraso. O clube aguarda mais informações para tomar as medidas cabíveis. Agora eu pergunto para vocês, meus queridos Alex Miller e Osmar Garrafa, o Rony caberia no Palmeiras diante da ausência do Paulinho? O Palmeiras gostaria de ter o Rony gostaria de voltar para o Palmeiras? Eu gosto demais do Rony, hein? Gostaria muito de tê-lo no meu time. Só uma coisa, que aí tem um choque de informação de ambas as partes. Quem que tá então, porque correto? o Rony alega que já tem pelo menos 2 meses de atraso, que a lei hoje determina que 2 meses já... São 2 ou 3? Não, 2 já é o suficiente para o tá. jogador entrar com o pedido de rescisão. E foi o que o Rony fez, né? Já se despediu, inclusive, dos jogadores do Atlético, dos companheiros. E o Atlético vem e fala que os salários estão em dia e os direitos de imagem estão 2 dias atrasados. E se fosse isso, o Rony não teria embasamento legal para pedir a rescisão. Então, alguém está mentindo aí nessa história. Né? Alguém não está correspondendo com a realidade. Agora, sobre a pergunta que você fez, na minha visão, embora a maioria da torcida do Palmeiras, na enquete que eu estou fazendo aqui no meu Instagram, que tem mais de 3 mil votos já aqui, 57% das pessoas que participaram são a favor da volta do Rony. E 43% não. Quer dizer, a maioria da torcida do Palmeiras, pelo menos nesse levantamento que eu estou fazendo aqui, gostaria de ver o Rony de volta. O problema é que ele ficaria na geladeira até o fim do ano, porque ele já fez 13 jogos pelo Atlético no Brasileiro, já jogou a Copa do Brasil. Ele só poderia jogar Libertadores, o que é muito pouco para você ter um cara, gastar um dinheiro, um salário até o fim do ano. Mas tem muito palmeirense que gostaria de vê-lo de volta. Eu acho que o ciclo dele já se cumpriu e marcou a época, fez sua história, foi homenageado e já deu, né? Eu entendo que antes dele ir para o Atlético, ele poderia ter permanecido no Palmeiras, ainda dentro do grupo, poderia ser útil. Voltar não é o caso, até em função da informação que o Alex traz aqui, já do número de jogos que não permite que o jogador atue, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. A leitura que eu faço, Michele, é de que tem um mercado árabe aí, uma boa proposta, e o Rony, ele amparado pela lei, ele está fazendo o que talvez o Memphis deveria fazer. Não estão me pagando, se não estão me pagando, eu exijo que me pague e vou buscar os meus direitos. Então essa foi a minha questão com o Memphis no Corinthians. Né? O Memphis tem todo o direito de receber. Sim. O que não dá é para ele fingir que está jogando e o Corinthians fingir que está pagando. Foi o que aconteceu no domingo, depois mais para frente a gente volta à discussão. Então o Rony toma uma atitude correta. Acho que tem que receber dele, é um direito dele. E me parece que é um mercado árabe aí com uma boa proposta. Os caras não estão pagando, a idade que tem, falou, quer saber? Abraço pro Gaita. Bom... Michele, só uma coisinha, 2 segundos. O Rony pediu a rescisão e o Gustavo Scarpa e o Igor Gomes notificaram na justiça também o Atlético Mineiro, mas não pediram a rescisão. Mas notificaram que o Atlético deve dinheiro a eles. Que coisa, né? Partiu Zé!